Olá, quarto ano. Vamos a uma correção do capítulo 2, página 20 a 22, onde nós trabalhamos a população brasileira. Como que se formou a população brasileira? Então, nós vamos lá. Nós temos a formação brasileira, ela se dá com a mistura de povos, com a miscigenação. E essa miscigenação, ela surge a diversidade cultural, que é a mistura de toda a cultura dos povos envolvidos nessa formação. Quer dizer, se você tem o índio, o negro, os portugueses, né, os italianos, os japoneses, isso tudo se mistura. A cultura, os costumes, os hábitos, porque quando você vai para um lugar, você tanto leva seus costumes como absorve a cultura e os costumes daquele lugar, os hábitos, a dança daquele lugar, né? Vamos lá na primeira pergunta. As fotos acima retratam manifestações culturais em diferentes lugares do Brasil. Você conhece outra manifestação presente em algum lugar do Brasil? Em caso afirmativo, descreva. Essa é uma resposta pessoal. Quer dizer, você conhece alguma manifestação cultural em outro lugar do Brasil que você tenha viajado, que você tenha visto uma festa, uma dança diferente, e você vai descrever essa festa. É uma resposta pessoal porque nem todo mundo vive as mesmas experiências, né? Agora, outra pergunta. No lugar em que você vive, acontece alguma festa popular? Em caso afirmativo, quer dizer, se existe, você vai me dizer como que é essa festa, né? Agora aqui, com os colegas, reflita sobre as possíveis razões para a diversidade cultural. Você vai fazer com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com quem está próximo de você. Então, a pergunta é: quais são, né, as possibilidades e razões que houve para haver uma diversidade cultural? Qual é? A gente vai chegar a uma resposta pessoal, mas é essencial que a gente lembre e use essas palavras na sua resposta, que é a mistura de povos, que é a miscigenação. Cada um com sua cultura. Isso aí vai surgir a diversidade cultural, tá? Para outra página, falando sobre diversidade cultural e miscigenação. Miscigenação, que é a mistura entre os povos, né? Vamos lá. A outra pergunta é: nós temos duas frases aqui, A e a B. As frases a seguir se referem à formação do povo brasileiro. Então, as duas frases vão se referir à formação do povo brasileiro. Discuta com os colegas de que modo elas se relacionam, como que elas se relacionam, como que uma tem a ver com a outra, completa a outra. Então, vamos lá. A primeira diz assim, a letra A: o povo brasileiro se formou pela união e mistura de grupos de diferentes origens, o que possibilitou a diversidade de fisionomia, quer dizer, o cabelo, a cor da pele. A gente tem uma diferença muito grande, cada um tem um biotipo diferente, né? Uma fisionomia diferente. O que deu origem? O que contribuiu para isso, né? Costumes, tradições, línguas e valores culturais. A outra é possível afirmar que não existe uma cultura brasileira única, que só existe uma cultura que um povo trouxe para cá, que a gente só tem a cultura dos portugueses, a gente só come a comida que os portugueses comiam, só dança a dança deles. É possível dizer isso?
que a gente só existe uma cultura, não, não é possível dizer isso. Porque os brancos trouxeram a cultura, os índios já tinham e foram tudo se misturando. Depois vem os negros também trazendo a sua. Então nós não podemos dizer. A outra é, atualmente o número de indígenas no Brasil é muito menor do que no início da colonização. Por quê? Converse com seus colegas. Nós iremos fazer da mesma forma. Essa pergunta, ela diz respeito à violência que foi submetida os indígenas no período de colonização, né? Porque houve um contato harmonioso, tanto é que os portugueses entraram para dentro das terras brasileiras e quem dominava a mata eram os índios. Os brancos não. Então houve uma troca de início, mas num período de colonização, onde eles foram submetidos à violência, à escravidão, à própria cultura e costumes dos portugueses, tendo que abandonar toda a sua cultura. Imagina, os índios tinham que abandonar tudo o que eles viviam até aquele momento e passar a viver submetido aos portugueses. Isso houve conflitos, né? E outra coisa que aconteceu da diminuição dos índios, porque eles foram mortos. E morriam também de doenças. Eles morriam de gripe, por exemplo. Na Europa já não morria de gripe e eles morriam de gripe, porque os índios, eles não tinham anticorpos, eles não tinham defesa para combater as doenças dos brancos. Os brancos trouxeram algumas doenças e eles acabaram morrendo por causa dessas doenças. Agora, quais são os estados com mais terras indígenas? Nós temos que ver no mapa. Acre. Vou sublinhar aqui para vocês. É isso aqui, tá? Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima. Esses estados têm grande parte do território demarcado por terras indígenas, cerca de 46%, tá? Então agora nós iremos lá na folhinha de geografia, também que eu passei, formação da população brasileira, miscigenação, vamos lá. Correção. Quando os portugueses chegaram, já havia habitantes no Brasil. Eles eram índios. É correto afirmar que o povo brasileiro é formado pela mistura de grupos étnicos, aí do lado raças? Não. Não é possível. Olha só. Deixa eu explicar essa pergunta para vocês. Se tivesse só até aqui, era verdadeiro. Se não tivesse essa palavrinha aqui, raças. Mas eu falei num vídeo que não é possível dizer que é mistura de raças, né? É mistura de grupos étnicos. Então, raças aqui não é possível. Então, a gente vai dizer que não. O Brasil é um país com pouca miscigenação ou grande miscigenação? Grande miscigenação. Segundo o texto acima, como acontece a miscigenação? Acontece assim. Entre pessoas que não possuem as mesmas características de biotipo físico. Cada um de um jeito. E a gente forma uma população
com vários biotipos. Vamos lá. Indique qual é o significado. Mulato. Mistura de branco com negro. Caboclo. Mistura de branco com índio. Cafuzo. Mistura de negro com índio. Coloque V ou F para verdadeiro ou falso. O povo brasileiro foi formado por mistura de várias etnias. Verdadeiro. O branco já vivia no Brasil e depois vieram os índios. Falso. Os índios estavam aqui e chegaram os brancos. Verdadeiro. A mistura de brancos e índios deu origem ao mestiço caboclo. Verdadeiro. A mistura de negros com brancos deu origem ao cafuzo. Falso. Os brancos também se misturaram com os negros, dando origem ao mestiço cafuzo. Falso. Os índios se misturaram com os negros e deu origem ao mestiço mulato. Falso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa correção. Eu estou fazendo o possível para desenvolver a autonomia de vocês, para que vocês possam estudar, fazer as atividades e depois a gente corrigir mais próximo de vocês. Mais próximo possível. Tá bom, meus amores? Não se esqueça dos nossos encontros na live, quarta-feira. Se tiver qualquer dúvida, pode me enviar pelo direct. E a gente vai tirar amanhã na live. Fiquem com Deus e se protejam. Beijos.